Hello, students. Good morning, guys. Welcome to another live. E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Muita chuva por aí também? Aqui a noite de madrugada foi bastante, viu? Mas então hoje, pessoal, nessa live, eu quero conversar com vocês sobre bloqueios. Principalmente sobre o questionamento: será que eu sou fluente? Então, pessoal, essa live, para quem já está ali no curso matriculado, num nível intermediário ou avançado, provavelmente já se questionou sobre isso. Se você está no básico, provavelmente você não se questionou ainda, mas também é ótimo você assistir essa live, porque provavelmente você vai se questionar no futuro. E se você também ainda não faz inglês, mas pretende fazer, também é bom você já assistir para não deixar esses bloqueios te impedirem de chegar à fluência. Então esse questionamento ele é muito comum. Quando eu estava aprendendo, eu me questionei. Quando eu estava nesse nível assim, até mesmo já no nível avançado, eu me questionava bastante se eu já era fluente ou não. E realmente é comum, acontece com muita gente esse questionamento. Mas então, para a gente conseguir refletir e responder essa pergunta, será que eu sou fluente? A gente precisa entrar no conceito da palavra fluência. Então, como o próprio nome diz, a fluência vem do verbo fluir. Então, o que significa fluência? É deixar a língua fluir, né? Quando você tem a capacidade de deixar a língua fluir. E existem coisas que podem te impedir de chegar até a fluência. Algumas coisas relacionadas a comportamento, como por exemplo falta de dedicação, mas hoje a gente não vai entrar nesse tópico, a gente vai entrar nos bloqueios mesmo. Então, o primeiro bloqueio que eu quero conversar com vocês é da insegurança. A insegurança de conversar com uma pessoa em inglês. É, por ficar pensando, será que eu vou entender tudo? Aí, às vezes, deixa de conversar por conta desse questionamento. Será que eu vou entender tudo? Então, acontece essa insegurança, né? E aí, pessoal, eu vou refletir com vocês sobre esse assunto da insegurança, para a gente ver como ela é uma coisa boba, sabe, que a gente tem. Porque vamos colocar uma situação hipotética, né? Eu, como professor de inglês, se eu tivesse que agora participar de como um enfermeiro assistente num centro cirúrgico, participar de uma cirurgia. E em português, né? Tô colocando essa situação hipotética. Vocês acham que eu ia entender o que os médicos iam falar? Então, isso quer dizer que, tipo assim, o fato de eu não entender o que os médicos estão falando comigo, eu não sou fluente em português? Mas o que acontece, pessoal? A gente não sabe tudo e a gente não tem que saber tudo, nem da nossa língua materna. Então, por que a gente tem que saber tudo de uma segunda língua? Do inglês, por exemplo, quando a gente vai aprender.
A gente vai saber sobre coisas do nosso cotidiano, do nosso interesse. É isso que a gente vai saber conversar. Fora disso, a gente não vai saber conversar mesmo, nem em português. A gente não vai entender tudo. E aí, pessoal, qual tipo de conduta a gente tem numa situação como essa, por exemplo? No português, estou numa situação que está sendo conversado sobre um assunto que eu não entendo. A gente questiona, né? A gente pergunta, a gente explora de quem sabe. E é essa mesma conduta que a gente tem que ter no inglês. Então, ter insegurança de conversar com uma pessoa em inglês, pela incerteza de será que eu vou entender tudo ou não, é uma grande besteira, né? Porque se por acaso a conversa levar a um tópico que eu não entendo tudo, é, eu pergunto para a pessoa, eu exploro com a pessoa esse tema que eu não conheço. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que eu não sou fluente. Um outro bloqueio também muito bobo que a gente tem, mas que acontece demais, é o medo de errar, né, gente? A gente morre de medo de errar, né? Então a gente fica pensando, será que eu tô falando tudo certo? E aí, pessoal, a gente vai falar sobre duas coisas aqui. Porque existe o se comunicar e existe o falar certo. O se comunicar é a língua fluida. E a língua fluida, ela não é necessariamente correta o tempo todo. Ela é a língua fluida. Então, vamos colocar mais uma vez o português como exemplo. Se vocês têm na família aí próximo de vocês criança de 4 ou 5 anos, vocês vão entender o exemplo que eu vou dar. Se vocês não têm, vocês provavelmente vão lembrar de alguma coisa que vocês fizeram parecida quando vocês tinham essa idade. Então, pessoal, uma criança de 4 ou 5 anos, ela já se comunica muito bem, inclusive, muitas vezes, né? Mas isso não quer dizer que ela não comete erros, né? Então, às vezes a criança, ela fala assim, nós foi. Às vezes a criança, ela fala, o portão tá abrido. Mas não é por conta desses erros que ela deixa de se comunicar. Ela se comunica e muito bem. Ela entende muito e fala muito sobre muitas coisas. Ela está se comunicando, ela está usando a língua fluida. Então ela é fluente. Se está fluido, é fluente. Mas ela não fala ainda tudo certo. Aí ela vai entrar ali numa etapa da vida dela, da alfabetização. Então ela vai aprender a ler, a escrever e a falar de forma correta. Só que ainda assim, mesmo da alfabetização, mesmo depois dessa etapa, agora vamos trazer para a gente como exemplo. Quantas vezes no dia a dia a gente não usa o português incorreto ainda, mesmo depois da alfabetização? Então, por exemplo, vou falar aqui uma coisa que acontece bastante, que a gente faz. Falar se. Você foi lá ontem? A gente fala direto assim, né? Tá errado? Então a gente não é fluente no português por conta desse erro? A gente é, né? Por quê? Entra a questão da língua fluida, né? Nesse caso. A língua está fluindo, é a flexibilidade do dia a dia, do informal. Porque claro que a gente sabe jogar entre o se comunicar e o falar certo, num momento que a gente tem necessidade. Por exemplo, uma entrevista de emprego. A gente evita esses vícios de linguagem, né? Mas no dia a dia a gente usa a língua fluida, que é cheia de erros. Outra coisa é o plural. Muitas vezes a gente deixa de lado, né? A gente come partes das palavras. Então, por exemplo, a gente fala às vezes assim, as janelas tão abertas. As janelas tão abertas. As janelas estão abertas, é o português certo.
Mas o português fluido, as janelas estão abertas. Então, é muito importante se comunicar. É tão importante quanto, na verdade, né? O falar certo. E para saber jogar entre o fluido, o informal, o flexível e o correto, tem uma solução. Tem uma solução. Que é aquele ditado famosíssimo, né, pessoal? A prática leva à perfeição. Então, para a gente saber jogar entre o que é fluido e o que é correto para os momentos específicos, a gente tem que praticar bastante. Mas assim, pessoal, uma coisa que a gente tem que deixar de ter realmente são esses bloqueios, essas inseguranças, esses medos que são besteiras, né? Que a gente não tem no português. E às vezes é isso que impede a gente de chegar na fluência do inglês, né? A insegurança, o medo de errar impede que a gente se torne fluente, que a gente deixa a língua fluir, que a gente fica ali só realmente, tipo, refletindo se eu vou conseguir entender, se eu tô falando certo, ao invés de simplesmente fluir, né? Então, isso vem de uma cobrança também, né? Própria, de estar sempre correto, que por que que é uma besteira? Porque é uma coisa que a gente não faz no português, né? E tá tudo bem, a gente não deixa de ser fluente, de se comunicar no português, porque a gente não fala o plural às vezes, né? As janelas. Então, pessoal, tem que saber, os dois são importantes, né? O se comunicar e o falar certo. Mas tem que saber a importância do se comunicar também, né? Não só de falar certo. Então, deixe a língua fluir. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Sobre esses bloqueios da insegurança e do medo. Essa live, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tema, ou sobre qualquer outro tema de inglês, ou sugestão de temas que você gostaria que eu falasse, ela vai ficar disponível no YouTube também. Vocês podem comentar lá, deixar as dúvidas de vocês lá. Assim que que eu finalizar essa live, eu vou disponibilizar ela como vídeo lá no YouTube. E o link para vocês acessarem ela, eu vou deixar no Story hoje para vocês. E aí, se vocês não forem inscritos lá no YouTube, se inscrevam. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, ok? That's it for today, guys. Thanks for watching. See you again next Friday. Bye bye. Thank you, guys.